Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir políticas públicas no Brasil. E para falar sobre os avanços e problemas da saúde no Brasil, nós recebemos no Ponto a Ponto Tomás Ruge, empreendedor da área de saúde. Muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Tomás. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Vamos começar falando sobre o sistema público de saúde. A gente sabe que o sistema público de saúde no Brasil está falido há muito tempo, né? Apesar de avanços e da população que é atendida pelo SUS, muitas vezes em pesquisas se dizer satisfeita com o atendimento, a gente sabe que as carências são enormes e que muita coisa poderia melhorar. Como é que o uso de tecnologias, até na área da organização da saúde, que é a sua especialidade, poderia ajudar o sistema de saúde no Brasil? Olha, Público. O sistema público, acho que o grande problema é um problema de alocação de recursos, de otimização de recursos. E tecnologia, quando se fala em tecnologia, acho que é importante tentar entender o ângulo, é você automatizar tarefas repetitivas e liberar pessoas para fazerem tarefas de maior valor agregado, ou ajudar as pessoas que estão tomando decisões a tomarem decisões de forma mais ágil ou mais precisas. Então, tecnologia impacta dessa forma. E também utilizar a tecnologia para fazer conexões. Então, por exemplo, o caso da telemedicina, você tem um país de dimensões continentais como o Brasil, usar a telemedicina para poder conectar pessoas em áreas remotas, onde não existem médicos, com médicos nos grandes centros urbanos, que são os grandes bolsões de médicos no Brasil. Então, a tecnologia, de forma geral, ela tem um papel importantíssimo na racionalização dos recursos, que é essencial para você conseguir reduzir custo, que é um dos grandes problemas do Brasil e, enfim, do mundo também, né? Ainda nesse assunto, vamos continuar. O que seriam, por exemplo, para a gente, para o espectador entender o que a gente está falando aqui, o que seria, por exemplo, a tecnologia ajudando na substituição de tarefas repetitivas? Quer dizer, a tecnologia fazer essas tarefas para liberar o ser humano para fazer outras coisas. Tem algum exemplo concreto que a gente possa dar para que as pessoas possam entender um pouco mais o que seria isso? Você pode, por exemplo, utilizar tecnologia para permitir com que as pessoas façam um agendamento de uma consulta ou de um exame a partir do celular ou do computador. Dessa forma, uma empresa de saúde que poderia ter um call center muito grande para receber ligações, porque era assim que eram feitos os agendamentos no passado, passa a ter um call center menor, aquelas pessoas vão ser realocadas para outras funções e você gasta menos para fazer o agendamento, porque as pessoas estão empoderadas para fazer o trabalho por elas mesmas, é muito mais conveniente, é muito mais rápido e é melhor para todo mundo. O paciente ganha na agilidade e o fornecedor, o prestador de serviço ganha na redução de custo. Mas isso funcionaria no sistema público? Olha, é possível, porque já existe no setor privado. Agora, o que é necessário para implantar esse tipo de inovação no sistema público, eu imagino que não seja tão fácil. Por conta de todos os processos e necessários para que isso seja aprovado, licitações e tudo mais. A área pública, enfim, é um funcionamento diferente do setor privado. Na companhia privada, uma pessoa, um líder, um diretor, um CEO toma uma decisão e aquilo é implantado rapidamente, né? E, enfim. E no sistema público você demanda primeiro ter os recursos, né, disponíveis. Isso. E segundo, obedecer regras. Tem um outro exemplo, né? Tem companhias que fazem gestão quando um paciente chega num centro médico. Antigamente existia uma pessoa para organizar a fila. Hoje em dia você tem um algoritmo que organiza a fila, a experiência do paciente fica muito melhor e aqui todas as regras de decisão que eram usadas para tomar a decisão de quem seria atendido primeiro, em qual lugar do centro médico, isso hoje já é automatizado, então você tem mais economia de custo, isso permite que você trabalhe com um preço de consulta ou de exame menor.
E sem falar em toda a parte de algoritmos clínicos, onde você está empoderando o médico durante o processo de decisão clínica, com informações que o médico às vezes não consegue guardar, mas informações de outros cantos do próprio prontuário eletrônico, que é o sistema que se usa para poder fazer o atendimento médico. Então, empoderar o médico com todas as informações e, às vezes, até guiar o médico, auxiliar o médico e, assim, aumentar a produtividade do médico num processo de decisão. Tem estudos que mostram que o prontuário eletrônico, quando bem desenhado e quando embarcado com protocolos médicos de atendimento, que são árvores de decisão clínica, podem aumentar a produtividade do médico em até 40%. Então, o médico atende mais pessoas com mais qualidade numa mesma unidade de tempo. Mas vamos então assim colocar na vida concreta. Eu chego lá para ser atendida e aí o que seria, quer dizer, rechear o médico ou dar ao médico as informações? O que seria? Ele chega e o meu prontuário está lá com todas as informações que se não é no sistema eletrônico não teria. O que seria exatamente? Me explica, dando o meu exemplo. Estou aqui doente, estou chegando e você é médico. Eu acho que a saúde, a nossa saúde, ela está sendo digitalizada. Isso é muito bom e requer alguns cuidados também, do ponto de vista de privacidade e tudo mais. Mas, olhando para o lado bom, você consegue... é como se você pegasse um pedaço do cérebro do médico e digitalizasse. Por que isso é bom? Porque o processo de diagnóstico, existem muitas tarefas repetitivas. O médico, o ser humano, hoje em dia, não consegue acompanhar a quantidade de informações e de conhecimento que é gerado por conta do aumento de poder computacional, as conexões, enfim, da internet e tudo mais. Então, quando você cria um banco de dados que se conecta com um banco de dados secundários e coleta informações em todos os cantos de um sistema de atendimento médico e disponibiliza as informações para o médico na hora que o médico precisa, disponibiliza estatísticas que vão subsidiar o diagnóstico na hora que o médico está com o paciente. Informações que o paciente colocou no sistema através de aplicativo quando ele chegou no centro, entrou no consultório do médico, informações que o paciente já veio reportando para o sistema, informações de visitas passadas, de exames passados, histórico do paciente. Então, é como se você tivesse Você otimiza o tempo. Você otimiza o tempo e você reduz a necessidade de repetitivos, então você economiza dinheiro para as pessoas, você aumenta a precisão do diagnóstico médico. Quando você utiliza o conhecimento do médico e empodera o médico com essas informações. Agora, tem o contraponto. Quer dizer, as pessoas elas têm... O médico não é apenas físico, técnico. Quando a gente está doente, a gente está aflito, a gente está inseguro. Então, o papel do médico é fundamental nessa hora para poder trazer um alento emocional para a pessoa. Então, a tecnologia em si, ela é um facilitador, ela empodera, mas, no fundo, quem está usando essas informações são pessoas que têm um papel fundamental em trazer todo um lado que a tecnologia não traz para a resolução de um problema emocional do paciente. Olha, eu vou pedir licença para interromper aí a conversa para expor aqui 4 telas com dados de pesquisa e vou, a partir delas, Tomás, fazer 2 questões para você apenas. A primeira tela que nós vamos ver agora é uma grande pesquisa internacional, 28 países, que o Ipsos realizou em meados do ano passado, sobre o uso da telemedicina. O Brasil apareceu lá em 6º lugar, com 8% das pessoas dizendo que usaram e pretendem usar, ou estariam abertas a utilizar novamente. Na verdade, o que a gente está vendo aí é um baixo teor de utilização de telemedicina, como você já relatou lá atrás, necessário no país de dimensões continentais, escassez de médicos, sobretudo em algumas regiões do país. Vou fazer depois uma pergunta sobre isso. Uma segunda tela, uma pesquisa do Ipsos, também, de pouco tempo atrás, indústria que será mais impactada pela ciência nos próximos 5 anos. E aparece aí saúde, 25%, essa área,
a qual você se dedica, como percepção, como a área percebida pelas pessoas, mais impactada pelas ciências. Você estava falando aí bastante com a Mônica, você estava falando sobre o uso da inteligência artificial, sintetizando, o uso da inteligência artificial na saúde e, sobretudo, os grandes benefícios que isso trará na saúde pública. Terceira tela, principais problemas da saúde pública das cidades. Aí é uma pesquisa do CNI-IBOP do ano passado também. Demora, dificuldade para ser atendido. Você deu exemplos de como essa demora poderia ser enfrentada, como o tempo de espera das pessoas poderia ser encurtado. E, por último, ações para melhorar a saúde pública no Brasil, também essa mesma pesquisa, para 59%, seria equipar melhor os hospitais e postos de saúde. E, em segundo lugar, aumentar o número de médicos, que a gente sabe que é muito difícil, né? Pela escassez, pela dificuldade da união dos estados e dos municípios de contratarem mais médicos, mas a tecnologia pode nos ajudar a respeito. Eu vou lhe fazer duas questões, Tomás, apenas um pouco inspirado ou informado por esses dados que nós vimos aí atrás. O Brasil tem dificuldade de utilizar a telemedicina por conta do Conselho Federal de Medicina. Primeira pergunta, por que ou quando você acredita que isso vai poder ser superado, ou seja, que os médicos, o órgão que o representa, que tem legitimidade e a legalidade dessa representação, que é o Conselho, vai ceder para a generalização da telemedicina no Brasil? Quando você imagina que isso vai acontecer e o que alimenta essa resistência de hoje? E a segunda pergunta tem a ver com saúde pública das cidades, etc. A terceira e a quarta tela que nós vimos é o seguinte: o governo mandou um pacote para o Congresso, né, recentemente, em que se prevê ali o final da distinção, né? Não vai se discernir mais nos orçamentos as verbas necessariamente empregadas na área de saúde e aquelas empregadas necessariamente na educação. Como empreendedor da área, setor privado, com uma visão natural do setor público, qual é o impacto que isso pode vir a ter na qualidade da saúde, sobretudo os pequenos e médios municípios do Brasil? Olha, na primeira pergunta, né? Telemedicina. Telemedicina. A telemedicina ela foi aprovada, mas houve um retrocesso. Meu entendimento é que os conselhos estão sendo cuidadosos, porque aprovar a telemedicina, aprovar a tecnologia, um encontro virtual, um encontro por telefone, ele requer alguns cuidados, além do que já acontece em outros setores, né? Não é tão simples quanto permitir a utilização de um aplicativo para melhorar a locomoção urbana, porque existem outros fatores. Quer dizer, se você der um diagnóstico errado, se o médico não tiver as condições necessárias para poder fazer um diagnóstico, isso pode gerar uma situação muito adversa para o paciente. Então, eu acho que faz sentido, sim, uma cautela adicional. Agora, o que precisa ser feito a gente precisa olhar os fatos e os dados e entender que a telemedicina... A gente fez uma pesquisa interna no Doutor Consulta, 87% dos pacientes já usaram aplicativo de mensagem para fazer consulta com médicos em alguma outra situação. Né? Mas com médicos com quem eles já tinham um relacionamento. Ou já tinham relacionamento ou não. Então, o que é telemedicina? É uma consulta por telefone? Sim. É uma consulta por vídeo? Sim. É um diagnóstico de uma imagem feita por um sistema de inteligência, por um algoritmo? Sim. Então, o termo medicina é muito amplo. A telemedicina já é usada hoje formalmente para fazer diagnóstico de imagens. Uhum. O que está sendo discutido hoje é se o paciente pode se conectar com o médico de forma virtual e receber um diagnóstico, uma prescrição, uma solicitação de exame, uma prescrição de medicação. Então, isso a gente tem que fazer, isso vai acontecer. Eu acho que
os conselhos estão se entendendo. Agora, o fato é que, se a gente não mudar, se a gente não aproveitar o que o mundo moderno traz para nós em termos de novas possibilidades, a situação vai continuar muito precária. A área da saúde é uma área muito tradicional e que ela não abraçou de forma plena todas as possibilidades que o mundo atual coloca à sua disposição para duas coisas que são fundamentais: ampliar o acesso e reduzir custo. Quer dizer, 25% ou menos da população conseguem ter acesso ao sistema privado. 77% da população não tem condições de acessar o sistema privado e depende de um sistema público que não tem recurso suficiente para atender a toda a demanda. Quer dizer, a gente precisa encarar esse fato, isso é um fato, né? O sistema está estressado e não vai dar conta de toda a demanda. E é um problema grave, porque a população está envelhecendo muito rapidamente. Daqui a 30 anos, o Brasil vai ter a mesma quantidade de idosos que o Japão. O Brasil, hoje, a média de consultas por habitante são quase 3. No Japão, são 14. 3 o quê? 3 consultas por habitante por ano. Por ano. No Japão, são quase 14 por ano. Né? Lá funciona a telemedicina? Sabe que eu não sei, mas eu sei que lá o sistema é um sistema completamente diferente, ele é um sistema financiado pelo governo. Agora, eu não sei se o sistema é bom ou não. E a questão da flexibilização, educação e saúde? Só aquela segunda pergunta, Mônica. Aquela segunda questão, ou seja, a proposta do governo de basicamente unificar ou acabar com as fronteiras de orçamentos de saúde e educação nos municípios e nos estados. Qual é a avaliação que você faz sobre o impacto disso eventual na qualidade da saúde prestada à população? Olha, ótima pergunta. Eu não sei a resposta porque eu não entendo os mecanismos de compartilhamento de orçamento e tudo mais. Agora, é muito simples o problema, né? Ou você destina mais recursos para a área da saúde, ou você reduz os custos e mantém o orçamento. Saúde tem um problema de subfinanciamento, na sua visão. Aliás, é um diagnóstico geral dos analistas, né? Olha, o Brasil... Essa é uma questão polêmica, quer dizer, o Brasil gasta metade do que os Estados Unidos gastam por habitante por ano. Então, pode-se argumentar que o Brasil não gasta tanto. Por outro lado, o Brasil gasta muito mais do que muitos países. O fato é que a saúde é muito cara e não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, de duas uma, ou se destina mais recursos para a área da saúde, ou acha-se uma forma de se fazer mais com menos, utilizando tecnologia, telemedicina, algoritmos, reinventando. A saúde precisa ser redesenhada. E o local mais fácil de se fazer isso é no setor privado. Infelizmente, o governo é uma instituição um pouco mais lenta, por várias razões. Mas o setor privado, ele não vai ser universalizado nunca, né? Na verdade, você não vai ter para todo mundo saúde, porque tem pessoas que não vão conseguir pagar uma consulta nem que ela seja muito barata. E a tecnologia... Eu me recordo uma vez, Tomás, que uma reunião aqui em São Paulo com o governador Geraldo Alckmin, então eles formou um comitê de médicos e empresários para discutir a medicina. E os empresários estavam muito com essa visão, tem que otimizar, tem que usar tecnologia, não sei o quê, não sei o quê. E os grandes médicos, que você conhece bem, muito assim, não adianta, porque, na verdade, você vai ter um avanço tecnológico que vai tornar a coisa mais cara. E para atender todo mundo, que é o direito de todo mundo, você vai ter que botar mais dinheiro. Não tem muito como fugir da questão de botar mais dinheiro, ainda que você possa otimizar e tornar mais eficiente, né? Mas não parece que é caro medicina, de qualquer forma, ainda que você possa baratear, otimizando o funcionamento das empresas ou das organizações. É caro de qualquer forma, não é? É caro e eu tenho certeza que você consegue reduzir custo. Isso é um fato. Uhum. Agora, existe uma dicotomia, né? Saúde privada e saúde pública. Acho que a gente precisa acabar com isso e
E, no fundo, as pessoas estão sofrendo porque não conseguem acessar um médico ou um exame. E se ela estiver na frente de um médico que pertence ao setor público ou privado, é indiferente. Ela precisa ser atendida, receber uma orientação, um tratamento, receber um acompanhamento. Agora, do ponto de vista de política pública, eu vejo muito o governo criando políticas para as camadas sociais mais básicas, classe E, Mais vulneráveis. mais vulneráveis, E e D, do ponto de vista econômico. E eu vejo o setor privado como uma alavanca, como um meio para que se amplie acesso dos 22, 23% da população que hoje conseguem ter acesso ao setor privado para, quem sabe, 40%, quem sabe 50% da população, através do setor privado. O setor privado é muito ágil para desenvolver soluções, se reinventar, redesenhar, aplicar tecnologia, e com o setor público regulando da forma correta, ajudando as empresas. Com isso, diminuiria a pressão sobre o setor público também, porque quantitativamente diminuiria a demanda sobre o setor. À medida que o setor privado aumentaria sua penetração na sociedade. Perfeito. Agora, essa questão ela é extremamente polêmica, porque há pessoas que falam que se você dá um diagnóstico, você aumenta a fila do setor público. Poxa, é um negócio assim, né? Você aumenta a fila de cirurgias, por exemplo. Agora, se você pensar de forma racional, quando você permite uma consulta, que uma consulta seja feita no setor privado, você tira alguém da fila do setor público, que é o que a gente faz. Quando você dá um diagnóstico com agilidade, você, além de orientar a pessoa, você permite com que aquela pessoa busque uma solução de forma mais rápida. E a gente sabe que agilidade é fundamental para que uma situação de saúde não se complique. E uma situação complicada fica mais cara. Então, quando você coloca todos os efeitos na balança, todos os pesos, eu tenho certeza de que o setor privado consegue reduzir as filas do setor público e, no geral, o indivíduo, a população, vai estar muito melhor. A parceria entre o setor privado e o setor público amplia acesso, reduz custo, reduz orçamento de governo. Eu não sei se faz sentido o governo, por exemplo, fazer gestão de hospitais, fazer gestão de clínicas. Eu vejo muito o governo, eu não estudei muito isso, mas eu vejo muito o governo facilitando, financiando os pacientes acessarem o setor privado. Os pacientes deveriam ter liberdade de escolha para escolher o seu provedor privado e assim o mercado se autorregular. Como já acontece na educação, por exemplo, com o FIES, quando o governo financia. É um programa interessantíssimo, eu não sei se ele foi muito bem aplicado na prática, mas... Uma espécie de um voucher, né? Uma espécie de um voucher. Então, eu vejo, enfim... Olha, mais duas telas, só para as últimas aí que nós selecionamos para essa conversa. Ambas um estudo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, agora de 2019, agora desse ano, uma pesquisa recém-publicada. Visão sobre ciência e tecnologia, a população brasileira, ao contrário do que aparece em alguns países do mundo, aumenta o número de brasileiros que têm uma visão positiva da ciência, porque tem, como você sabe, tem um movimento, digamos, anti-iluminista em alguns países, inclusive nos Estados Unidos, crescendo a uma disposição, um conjunto de atitudes até negativas da população em relação à ciência e à atividade científica. No Brasil, não se verificou isso. Segundo, se o governo deveria aumentar, manter ou diminuir os investimentos em pesquisa científica e tecnológica nos próximos anos. 2/3 dos brasileiros dizem que deve aumentar. E agora eu venho com a questão para você, Tomás. Na área específica, na área que você atua, etc. e tal, saúde no Brasil, onde é que o governo, onde é que o setor público das universidades, etc. e tal, investe mais agora em pesquisa, né? e
e essa pesquisa é relevante, ou seja, já apresenta ou promete apresentar resultados para o desenvolvimento tecnológico da área, ou onde o governo, onde esses centros públicos, basicamente nas universidades, deveriam, no seu entendimento, investir mais? Eu acho que as instituições deveriam investir mais em desenvolver conexões entre universidades e empresas, para que você realmente consiga viabilizar uma pesquisa, um estudo, para que ele chegue na população, para que ele vire um serviço, um produto, uma medicação mais eficiente, uma coisa assim. O Brasil não conseguiu ainda... Então, você está falando que é a área de medicamentos, sobretudo. Também, mas todos os tipos de inovação e pesquisa científica. No Brasil, o que acontece muito é que a pesquisa ela é feita, ela vira uma tese e ela fica numa prateleira dentro de um arquivo, de um depósito. Ela não vira inovação. Vira patente, inclusive. Eu vejo as universidades sendo muito boas para transformar pesquisa em papel, mas para transformar papel em inovação, a gente não é bom. A gente não é tão bom quanto os Estados Unidos, por exemplo. E lá existem conexões muito fortes entre as universidades e as empresas. Né? A vida real. Pois é, que é o que interessa para Não, nós. geradores de como cidadãos. conhecimento. Mas isso, vai no usar caso o conhecimento. brasileiro, significa que boa parte da pesquisa científica é realizada em universidades públicas e elas enfrentam restrições orçamentárias no momento. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como um grande desafio que precisa ser resolvido para que a população consiga usufruir do que está sendo desenvolvido nas grandes universidades. Porque inovação não chega na população. Esse é um Ou seja, fato. mesmo quando tem recurso, a inovação não... Não chega, porque não existe mecanismos para que aquele conhecimento seja aplicado em algum tipo de produto, serviço ou alguma coisa que seja. E existe um outro problema que é muito importante, que precisa ser endereçado na área de medicação, que é o tempo de aprovação de uma pesquisa clínica. Pesquisa clínica para desenvolvimento de novas medicações, de novas drogas a partir de moléculas. O Brasil é um dos países onde se eu não me engano, é 1 ano para aprovar uma pesquisa clínica aqui no Brasil. Recentemente, a Argentina reduziu, se eu não me engano, para até 3 meses. Em outros países do mundo, uma pesquisa clínica ela é aprovada em 30 dias. Então, o Brasil acaba ficando de fora de muitas pesquisas clínicas por conta da burocracia para se aprovar uma pesquisa. Quando se aprova a pesquisa finalmente no Brasil, a multinacional farmacêutica já trabalhou em outros vários países e muitas vezes já acabou, já encerrou a pesquisa. Então, isso precisa ser endereçado também. Tomás, infelizmente a gente chegou ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a sua presença aqui no programa e convidá-lo para voltar mais vezes para a gente continuar Obrigado. conversando sobre Prazer. isso. Obrigada. Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas que nós mostramos aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, no site bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.